Podcast Sai da Média número 141. Hoje a gente vai falar das 12 causas do fracasso, baseado num estudo com 16 mil pessoas. Né? E eu sei, né, a gente estava falando com a Paty aqui, a gente estava falando no bastidor aqui, como é desafiador falar de fracasso. Pô, por que você não vai falar de sucesso? Nossa, que tema é esse, né? Que tema é esse? Por que é fracasso? Por que não é sucesso? Por uma razão muito simples. Né? Tem hora que a gente precisa olhar para aquilo que não funciona. Eu queria que você entendesse de uma vez por todas que existe um padrão entre as pessoas que têm um sucesso. Mas também tem um padrão entre as pessoas que fracassam. Quando você olha para as pessoas que fracassaram ou que estão fracassando naquele momento da vida delas, não que são fracassados, que estão fracassando naquele momento da vida delas, elas têm muita coisa em comum. E eu trouxe aqui 12 causas do fracasso e você vai olhar para elas assim, cara, essa tá me pegando. Essa tá me pegando. E as que não te pegarem, você vai ficar alerta para daqui para frente. Igual quando você diz pra criança assim, ó, esse bicho ali é perigoso, ele morde, ele é venenoso. Essa rua não entra nela. Se ela você é perigosa. entrar, você pode não sair, né? É isso. Então você pode não estar na rua, pode nunca ter sido mordido por esse bicho, mas agora você já sabe que esse bicho é perigoso e pode te acertar. E antes de entrar no tema, Paty, vamos falar um pouco da agenda da semana. É o seguinte, as pessoas sempre me perguntavam assim, Jerônimo, eu queria aprender isso que você faz com as pessoas, a transformação que você gera. Eu quero ter a oportunidade de ter realização profissional, realização financeira e liberdade de trabalhar de onde eu quiser, sem chefe. Né? Como é que eu faço esse caminho? Como é que eu posso trabalhar com você? Inclusive, eu tenho muitos alunos que trabalham literalmente comigo, né? Fazem parte do meu time de coaches. Eu quero conhecer um pouco mais disso. E nesse exato momento, estão abertas as inscrições para o treinamento chamado A Melhor Profissão do Mundo, onde eu vou te ensinar o exato passo a passo, que eu mesmo fiz e milhares de alunos meus já fizeram. No meu caso, para largar um emprego público com um salário de mais de 21 mil reais por mês, para trabalhar de onde eu quiser, sem chefe e ganhando muito mais do que eu ganhava antes. Eu vou ensinar esse passo a passo num treinamento de 4 aulas. O treinamento é gratuito, gratuito né? e online. Vai avisar pro Five, gratuito e online. Mas você tem que se inscrever. Então, como sempre tem coisa boa no QR Code aqui do podcast, aponta seu celular pro QR Code que vai aparecer para você aqui na tela. Cara, essa oportunidade não aparece muitas vezes no ano, hein? Não. Não aparece mesmo. Aliás, tem mais de um ano que a gente não faz um treinamento como esse. Mais de um ano, né? E tem coisas inéditas que eu vou trazer nesse treinamento. Então, ele acontece de 10 a 17 de abril, mas você tem que se inscrever. Então, dá um pause aí no podcast, vai lá, se inscreve. Garante sua vaga. E volta para ouvir as 12 causas do fracasso, né? Vamos falar delas? Vamos. Qual a primeira? Hoje eu vou saber em tempo real junto com o Five aqui, essa Paty não tem nenhuma noção das 12. Antes de falar a primeira, Paty, eu preciso explicar como que eu cheguei nessas 12 causas do fracasso. Na verdade, elas não são 12, elas são 31. 31 causas. Então, o que eu fiz foi fazer a seleção da seleção. Então, aqui você vai ter a inteligência do Napoleão Hill. Napoleão Hill é um cara, olha só quando é que ele nasceu. Ele nasceu em 1883. Cara, e tudo que ele fala é muito relevante. E sabe por que é muito relevante? Continua muito relevante. Ele entrevistou, durante 20 anos da vida dele, ele entrevistou 16 mil pessoas. Das quais, dessas 16 mil pessoas, 500 delas estavam entre os mais ricos da época. Sabe essa lista da Fortune, da revista Fortune 500? Os 500 mais ricos, ele entrevistou os 500 da época. Então ele teve a oportunidade. Às vezes eu encontro aluno meu que fala assim, Jerônimo, aquele dia no treinamento que eu conversei contigo por 2 minutos, aquilo mudou minha vida para sempre. Eu sou outra pessoa, eu prosperei financeiramente, eu cresci na empresa, eu virei um coach que muda a vida das pessoas. Com aqueles 2 minutos de conversa. Às vezes, quando eu converso com alguém que eu não tenho acesso fácil, 5 minutos sentado com a pessoa, eu falo assim, caraca, aquilo muda a minha vida para sempre. Esse cara conversou com 16 mil pessoas por 20 anos. Ele tem o meu respeito. Né? Dos quais 500 dos mais ricos da época. O que ele aprendeu, mas não era conversa de 5 minutos. Ele entendeu o padrão, né? Teve gente que ele passou 2 dias com a pessoa, entrevistando e entendendo. Então, ele trouxe o padrão do sucesso e o padrão do fracasso. E ele listou 31 causas. E eu mergulhei nas 31 causas dele e selecionei as 12 mais relevantes na minha visão. Então, você está pegando 20 anos de entrevista dele, com 25 anos... Com a sua curadoria. Com a minha curadoria de 25 anos treinando pessoas. 25 anos entendendo qual aluno meu tem sucesso, qual aluno meu fracassa. Como que eu mudo a chave no meu aluno que estava fracassando para passar a ter sucesso. Né? Então, é isso que a gente vai falar hoje. As 12 causas de fracasso, todas elas são de Napoleão Hill, com a minha curadoria. Surreal. Fechado isso? Vamos dessa forma? Vamos. Então, eu vou simplesmente ler a causa, vou explicar a causa do Napoleão Hill e a gente vai comentar em cima dela. Fechado? Vamos trabalhar dessa forma. A primeira causa de fracasso, segundo Napoleão Hill, é assim, ó, falta de um objetivo. Eu vou ler exatamente com as palavras dele.
tá? Para respeitar a origem. A gente falou que esse podcast vai ser parte 1? Falou, parte 1 e parte 2. Parte 1, porque não dá pra... Eu sendo eu, né? Você... Não sabia se a gente tinha falado. Porque a gente começou... É o quarto take desse podcast. A gente começou os 3 primeiros e não conseguiu gravar por uma razão ou por outra. A gente não sabe mais se falou nesse ou se falou em outro. Esse é o parte 1 pra gente poder explorar as primeiras 6 e depois no próximo a gente explora as próximas 6. Show. Uma causa de fracasso, segundo Napoleão Hill, é falta de um objetivo bem definido na vida. Não há esperança de sucesso para quem não tem um propósito central ou objetivo definido a alcançar. De cada 100 pessoas que analisei, ele analisou 16 mil pessoas, de cada 100 pessoas que analisei, 98 não tinham tal objetivo. Talvez essa tenha sido a principal causa do fracasso dessas pessoas. Cara, claramente, né? Pra pessoa sair da média, é por isso que existe a média, é por isso que poucas pessoas saem da média. É porque é impossível? É porque é difícil? Não. Mas tem elementos essenciais que a maioria das pessoas não tem. A primeira delas, clareza. 98 então, em cada 100 que ele entrevistou não tinham clareza. Clareza é um assunto que tá sempre nessa mesa aqui, né? E o que é louco, né? Quando eu formo um coach, por exemplo, dentro da nossa metodologia exclusiva, a primeira coisa que ele aprende a tirar do cliente dele, ou a extrair do cliente dele é o quê? Clareza. Clareza. Tem técnica para tirar clareza, mas eu vou um pouco mais além, sabe, Paty? Eu preciso que você entenda, Five, você que está ouvindo esse podcast, que não é só, eu sei o que eu quero, é ser feliz, eu sei o que eu quero ter realização profissional. Não, você tem que ir para um próximo passo disso. A clareza, ela precisa existir em todos os níveis. Eu preciso entender aonde eu quero chegar daqui a 10 anos. Aonde eu quero chegar daqui a 5 anos. Onde eu quero chegar daqui a 5 anos, tem que estabelecer quais são as minhas metas do ano. É engraçado que as pessoas fazem metas do ano aleatórias. Eu quero aprender inglês. Ok, mas aprender inglês é importante para a tua meta de 5, de 10 anos? Não. Então para que você quer aprender inglês? Às vezes a pessoa faz até porque acha que tem que ter meta. Mas ela não tem um objetivo, falta o ingrediente principal. Não tem método para ter meta. Não existe a clareza, não sabe para onde vai. Quem não sabe o que persegue, nunca vai agarrar, nunca vai chegar lá, nunca vai conseguir. Você não sabe quando você vai achar, né? Tem uma regra de RH, a gente quando treina uma empresa, né, existe uma regra de RH. Se você não sabe quem você está procurando, não vai saber quando achar. Você não vai saber quando achar. Né? E tem muita gente que vai pro mercado procurar um funcionário que não sabe o que está procurando. É meio assim, né? Tipo, pensando em fazer um casting pro filme. As pessoas que vão fazer esse casting lá, que é escolher um ator pro filme, ela sabe, cara, é pro ator principal, é homem, é mulher, é uma criança, um adulto, é um senhor de mais idade. Esse personagem é um cara irritado, não irritado, mas é um cara distraído, não distraído. Eu tô aqui porque eu vou contratar um ator. E aí? Né? Só, é a informação que ele tem. Só que as pessoas fazem isso na vida delas. Exatamente. Então elas estabelecem metas que não ligam com nada, que não conectam com nada. Jana, mas eu não consigo enxergar os meus próximos 10 anos. Tudo bem, talvez você consiga enxergar os próximos 5, também não. Então talvez você consiga enxergar o seu próximo ano. O fato é, você quando vai sair de casa, na maioria das vezes, como algumas pessoas até fazem, vamos fazer uma viagem que eu não sei para onde eu vou ligar o carro e vou sair andando. Eu não conheço ninguém que fez isso. Entrou no avião sem saber para onde estava indo, mas beleza. Mas se você vai fazer uma viagem, a primeira coisa que você estabelece numa viagem é o quê? Para onde eu vou? Eu vou pra Disney. Ok, agora que eu sei que eu vou pra Disney, eu vou ver quanto eu preciso de dinheiro, eu vou ver se meu cartão de crédito aceita lá ou não aceita. Eu vou comprar dólar. Vou comprar uma passagem, vou pesquisar comprar hotel. Euro, não vou comprar sei lá o quê, vou comprar Libra, vou comprar dólar. Né? Porque até isso, vamos fazer uma viagem, vamos, pra onde? É surpresa, mas peraí, eu levo o quê? Dólar, euro... preciso tirar um visto, tem passaporte, né? É isso. Então as pessoas não têm clareza. Então falta de um objetivo bem definido na vida. Não é à toa que todo cliente meu em coach, todo cliente que meus alunos em coach atendem, a primeira coisa que a gente trabalha é o quê? A clareza do que ele quer pra tua vida. Todo treinamento que você faz, isso é tão importante que o primeiro passo, você sempre trabalha a clareza. Em todo. E mais louco disso aqui é que, sabe, esse aqui... E claro, nos seus clientes em coach, e claro, todo que os meus coach alunos criacional que precisam. Coach levado a sério trabalha clareza. E olha que louco, né? Essa é a primeira causa de fracasso que ele aponta. Não é à toa que ela é a primeira. Ela é a primeira e, segundo ele, provavelmente a que ele mais encontrou em todo mundo. Cara, às vezes que eu fiquei patinando na minha vida foram trechos que claramente eu não tinha clareza. Sabe quando você conquista alguma coisa e você precisa determinar agora para onde que você vai? Qual o próximo passo? Né? E até determinar esse próximo passo, você fica claramente patinando.
Fica girando em círculos, né? Você não sai do lugar, você não sabe pra onde vai, né? Fica difícil até criar uma meta, criar alguma coisa. A pessoa faz assim, eu vou evoluir por evoluir, cara, mas o que eu quero? O que é importante pra mim? Será que é um objetivo de família? Será que é um objetivo profissional? Será que é um objetivo, né? É como se você entrasse no carro, quisesse ligar o Waze, mas o celular tá sem sinal. Aí ele tá sem sinal, o Waze não fica ali girando. Não carrega o mapa. E sabe qual é a merda quando o celular tá sem sinal? Não sei se você sabe disso, Paty. O celular, quando ele não tem sinal, ele consome a bateria mais rápido. Você sabia disso? Não sabia. Por que ele consome mais rápido? Porque ele fica procurando sinal. Então a bateria do celular num lugar sem sinal, ela consome rapidamente. Então, celular sem sinal consome a bateria. Assim é o ser humano, né? Assim é o ser humano. O ser humano que não sabe para onde vai, ele fica consumido por não saber o que fazer da vida, né? E automaticamente ele tem a tendência de fracassar. Segundo Napoleão Hill e segundo a minha curadoria, sim. Napoleão Hill, você está certíssimo na sua pesquisa com 16 mil pessoas que não sabem para onde vão, elas têm uma tendência a fracassar. E por quê? Porque não sabem para onde vão, porque consome sua energia muito mais do que isso. Fábio, só para lembrar, né? Você sabe que todo podcast, você tem uma missão aqui, que é para você essa missão, né? Que é a frase que mais te chamar a atenção do podcast, o aprendizado, a expressão, você colocar nos comentários, que a Paty vai sempre selecionar as frases que mais chamaram a atenção no podcast. Você sabe que eu sou Dolly, que eu sou esquecida, mas o Five também, né? O Five tá ali comigo. Porque no podcast passado a gente deve ter esquecido de falar da frase, aí o Five não se lembrou também. Ninguém botou frase. Quando eu trouxer os comentários do Five daqui a pouquinho... Nenhum é frase. Nem pense em frase, porque não vai ter, porque a gente não comentou, o Five esquecido feito eu. Incrível. Então essa é a primeira principal causa de fracasso, que é falta de objetivo bem definido na vida. E eu vou repetir pra você, tá? Eu quero que você entenda isso com muita força que eu vou te falar. Napoleão Hill já identificou isso em 1000 e quanto? Ele nasceu em 1880, mas essa obra dele tende a ser no começo do século XX, 1910, naquela área ali, 1910. Ou seja, há mais de 100 anos atrás ele já identificou isso. E isso aqui eu queria que você entendesse. Isso não é autoajuda barata. Autoajuda barata é aquela frase de para-choque de caminhão. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso não. Isso é fruto de 20 anos estudando 16 mil pessoas. E quando você entrevista alguém que teve sucesso, ele sabia o que queria. Os Estados Unidos não chegou à Lua sem querer. De jeito nenhum. Ele estabeleceu que ele ia para a Lua. Santos Dumont não estava tentando inventar uma máquina de lavar roupa e inventou o avião. Ele acordava todos os dias da vida dele para inventar o avião. Imagina hoje na história, a história do avião. Santos Dumont um dia acorda para inventar uma máquina de lavar louça, e aí, tentando inventar a máquina de lavar louça, ele inventou um avião. Hoje voamos pelo mundo porque queríamos um dia lavar louça. Não, né? É claro que acontece na história algumas... Até falando em invenção, tem algumas coisas, claro, né? Reza a lenda que o isopor foi criado tentando criar sei lá o quê, e quando viu, criou acontece. Coisa. Reza a lenda que Coca-Cola era desentupidor de pia, tem todas essas lendas que tem por aí, mas acontece, né? Tanto que ele fala que 98% das pessoas que fracassam não sabiam para onde ir. Vai ter aquele 2% safado que vai acabar conseguindo sem querer, né? O cara foi, sei lá, comprou um terreno, tem história disso na humanidade? Tem. O cara foi comprar comprou um terreno, foi fazer um poço e descobriu petróleo. Fazer um poço de água. Existe o acaso, mas, cara, depender do acaso. Né? Vai depender, vai passar a vida. Eu não deixaria minha vida dependendo do acaso. Mas eu já vou antecipar uma pergunta que vai surgir, que já deve estar na cabeça do Fábio. Pergunta. Sempre que a gente fala isso, surge um monte, que eu sempre leio os comentários, sempre surgem perguntas nesse sentido, que a pessoa faz assim, beleza, e a gente não tá aqui para trazer esse segundo passo, mas eu vou furar a regra e vou trazer esse segundo passo agora. A pessoa faz assim, beleza, tá bom, então a pessoa não tem clareza. Mas como é que eu consigo ter clareza? Clareza é uma das coisas mais difíceis de se conseguir sem técnica. E o Napoleão Hill, quando ele descobriu isso, beleza, ele falou, tá bom, 90 e altos % das pessoas não têm clareza. Esse problema se reproduz exatamente né? 90% hoje. das pessoas que fracassam não têm clareza. Não tem clareza. E esse problema se reproduz exatamente hoje. Não, mais do que hoje, Paty, deixa eu fazer um parênteses aqui no teu raciocínio, não perde não. No estoicismo, que foi criada 2.400 anos atrás, mas Sêneca, que tem uns 2.000 anos atrás aproximadamente, Sêneca dizia, para quem não sabe para que porto vai, nenhum vento é a favor. Então o que ele está dizendo? Se eu não sei para que porto eu estou indo, se eu não tenho clareza, objetivo claro, bate um vento. Esse vento é contra a favor, não sei. Então, há 2.000 anos atrás já se falava isso, há 100 anos atrás continuava falando isso, e Salomão falava da visão, né? Falava da falta de visão, que a falta de visão faz a pessoa definhar, né? Então,
Há 100 anos se falava isso com Napoleão Hill, e hoje, em 2023, o principal ponto que meus clientes mais me procuram são por falta de clareza do que querem para a vida deles. Seja um empresário, seja um estudante, seja um pai de família. É impressionante como isso é atual. É um problema que acomete, falei difícil agora, a humanidade até hoje. E aonde, Paty? Mas aonde, cara, que profissional que tem as habilidades para me ajudar a ter clareza? O coach. O coach. O nome desse de coach profissional. levado a sério, né? O coach. Cara, eu quero ter de mais coach clareza. Quem eu procuro? Não é coach que fica tentando fazer mentoria, que fica tentando... Coaching é metodologia. Jerônimo fala isso o tempo inteiro. Coaching é metodologia. Um coach de coach levado a sério. Ele é o profissional que te ajuda a ter clareza. No processo, inclusive, sabe por que às vezes uma mentoria não te dá clareza? Porque na mentoria o cara vai te dizer o que você tem que fazer. Mas você não sabe se é aquilo que você quer. Você precisa tirar de dentro de você. E sabe qual é o maior erro que as pessoas fazem em tirar de dentro delas? Tentar, agora eu vou ter clareza, agora eu vou ter clareza. Quanto mais eu estou no modo ativo, eu quero ter clareza, eu quero ter uma ideia, eu quero ter um insight. Né? Os grandes insights da humanidade, eles não vieram no momento ativo. Eles vieram no momento, eu vou chamar de passivo. Né? E quando um cliente senta na frente de um coach, ele fica mais passivo, porque ele recebe os inputs do coach. E né? ele consegue ser guiado através da metodologia, né? Clareza é tão incrível que se deixar a gente fica aqui um podcast só sobre essa regra 1, né? Total. E muito louco, né? Aí a pessoa fala assim, Jerônimo, mas eu não tenho clareza. E agora? Acabou de ter. Como assim eu não tenho clareza? Acabei de ter, Jerônimo. Bugou minha cabeça. Porque é o seguinte, quando uma pessoa não tem clareza, a nova clareza dela é... Achar a clareza. Você não deveria fazer mais nada na tua vida do que não seja procurar a clareza. Tinha um momento da minha vida que eu odiava o que eu fazia, Paty. Você viveu essa vida comigo, né? 10 anos da minha vida eu dizia assim, caraca, eu tô indo pro martírio da minha vida. Mas eu não tinha... Eu tava aqui, ó. Eu tava na falta de um objetivo bem definido na vida. Eu só sabia repetir que eu odiava o que eu fazia. Eu odeio o que eu faço, eu odeio o que eu faço, eu odeio o que eu faço, eu odeio o que eu faço. Vou pro martírio da minha vida, vou pro martírio da minha vida. Eu não tinha clareza do que eu queria. Quando é que a vida começou a mudar? Tecnicamente falando, no dia que eu falei assim, caraca, sentei na frente da minha treinadora, 30 minutos de aula, eu falei assim, caraca, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, eu vou ser coach, eu vou ajudar as pessoas. E aí a sua energia foi linda, porque a sua energia virou uma motivação incrível de fazer tudo aquilo acontecer. Obstinação pura, né? Tô aqui hoje porque um dia eu tive clareza que eu ia viver de coaching, né? É isso, a força de quem sabe o que quer. É muito forte, então se você não tem clareza, passou a ter, que é buscar a sua clareza. E eu só achei o coaching na minha vida quando eu comecei a procurar algo que me fizesse sair da AGU. Eu preciso ter clareza do que vai me fazer sair daqui. Aí eu comecei a acontecer. Então vamos agora falar da segunda causa de fracasso, segundo Napoleão Hill. Falta de ambição para mirar acima da mediocridade. Não posso oferecer esperança para quem é tão indiferente que não quer progredir na vida e não se dispõe a pagar o preço. Cara, é o famoso acomodado, né? É famoso tipo, cara, deixa a vida me levar, vida leva eu não quero nada. Satisfeito e acomodado. Vamos destrinchar a primeira frase dele, olha aqui, falta de ambição para mirar acima da mediocridade. Primeiro vamos definir mediocridade. Mediocridade vem de médio, de mediano. Então a média... Quando eu estou dentro da média, eu posso dizer que eu estou dentro da mediocridade. Então, o que ele diz? Que ele não pode oferecer... Olha o que ele está dizendo, Paty. Ele não pode oferecer esperança para quem é tão indiferente que não quer progredir na vida. Quem é esse cara? Tá bom assim... eu tenho o que a vida me dá, eu tenho o que eu mereço. Isso é uma verdade. Você realmente tem o que você merece, né? Você não está. A vida é muito justa. Eu nunca conheci ninguém mais justo do que o longo prazo da vida. Né? Não é só a vida, é o longo prazo da vida, ela é extremamente justa. Acho que isso vai virar a frase, hein? O longo prazo da vida é extremamente justa. Então entenda a lógica. Eu não vou dormir hoje em forma e acordar amanhã barrigudo. Mas se eu estiver comendo fora da média, comendo mais do que eu devia, o longo prazo da vida é extrema. Ela vai me dar uma bela de uma barriga, uma bela de um colesterol alto, um belo de gordura no fígado, um belo de uma diabetes tipo 2. Se eu continuar errando no meu processo, a longo prazo, assim como eu não vou dormir vou dormir fora de forma e acordar malhado. Mas se eu malhar todo dia, melhorar minha alimentação, passar a comer melhor, passar a me alimentar melhor, o longo prazo da vida ele é extremamente justo. Na minha visão, assim, o que trouxe mais impacto nessa segunda é que ele não está falando de sucesso. Ele não está falando que uma pessoa que fica ali, que não tem ambição e que para ela tá tudo bem ficar ali, né, mais acomodada e tal, não é que ela não vai chegar a ter sucesso.
ela não está falando de ficar na média. Também. A gente está falando de fracasso. Então, o que é fracasso? Cara, fracasso é abaixo da média, né? Então, ela está falando que esse comportamento vai levar a pessoa ao fracasso. Ao fracasso. Não é a ficar estagnada onde está. É ao fracasso, que é a história do longo prazo, né? Esse comportamento, pluga o longo prazo nele. E eu vou discordar de você, acredita? É? E eu vou discordar de você para dizer que a coisa é mais catastrófica do que você desenhou. Caramba. Porque eu preciso falar isso pro Five. Não vejo nem como. Tem com força. Porque a média já é o fracasso. A história do Roberto Chiniachik. O cara morreu e acordou em cima do muro. Verdade. Aquele gráfico, né? Aquele gráfico que você sempre traz. Aquele gráfico. O que acontece com... A média, 95% das pessoas, um estudo feito por 40 anos nos Estados Unidos, mencionado no livro Milagre da Manhã. O cara... Cara, é verdade. A cada 100 pessoas, 95 pessoas, depois de 40 anos de trabalho, vão ter ou morrido, ou estão dependendo do governo para viver, ou estão dependendo de um parente para viver, um filho, um irmão que ficou rico, um filho para sustentar, ou estão trabalhando aos 70, 80, 90 anos, não porque querem, mas porque precisam. Porque quando você trabalha porque quer é uma bênção, mas quando você trabalha porque precisa, porque nem a aposentadoria não paga nem as suas contas, isso é a média. Isso já é ruim. Né? A história do Roberto Chiniachik, né? O cara morreu e de repente estava em cima de um muro. Ele viu um muro e falou de um lado um monte de anjo. Aí aqueles anjos, vem pra cá, vem pro céu, vem pra cá, desce aqui. E ele olhava pro outro lado, tinha uns demônios, os diabinhos ali, né? E aí ele, tudo calado, falava nada. Aí os anjos, vem pra cá. E daqui a pouco aparece o capeta mesmo, o chefe lá do inferno. Aí ele vira pro cara e fala assim, cara, eu não tô entendendo, porque os anjos estão ali dizendo pra mim, vem pra cá, e os seus demônios estão calados. Ele, não se preocupa não, porque em cima do muro já é o inferno. Olha. Então, cara, o fato as pessoas que permanecem ali na média, no mediano... Essa história traz muita clareza. Muita clareza. Já é o inferno. Então, Paty, por que eu tô discordando de você? Porque pra mim, ficar na média... Não é que o cara vai pra baixo da média, ele vai ficar na média. E a média é em cima do muro. E o muro já é o inferno. Já é ruim. Em vida, né? Em Caraca, essa é a minha frase, viu? Em vida. A média já é o fracasso. Já é o fracasso. Você tem que sair da média para fugir do fracasso. Aí olha a segunda parte do que ele fala, Paty. Não posso oferecer esperança para quem é tão indiferente que não quer progredir na vida e não se dispõe a pagar o preço. Porque é preciso que você entenda uma coisa, Five. Tudo tem um preço na vida. A diferença é se você quer pagar agora ou se você quer pagar depois. Qual preço você quer pagar? Você quer pagar ele agora ou você quer pagar ele depois? À vista ou parcelado, famoso. Como é que você quer? À vista ou parcelado? Só que tem um problema. O agora, ele é baratinho. Pagar o preço agora é baratinho. Às vezes é até gostoso. Né? Eu vou comer o que eu quiser, um monte de doce. Né? Hoje já está comprovado, uma das poucas unanimidades que tem na ciência da medicina hoje é que açúcar inflama e inflamação dentro do... Açúcar inflama o seu corpo e dentro do seu... um ambiente inflamado é propício para câncer, doenças cardiovasculares, depressão... E por aí afora vai. Dá para fazer uma lista de doenças, resistência insulínica e por aí afora vai. Corpo inflamado é ambiente para erva daninha da saúde. Né? Então isso é unanimidade. Mas comer açúcar agora é barato. Barato é fácil. Barato né? é fácil, mas vai ser muito caro ali na frente. A linha lógica... É a decisão fácil, né? A linha lógica é muito simples. Decisões fáceis, a vida fica difícil. Decisões difíceis, cara, a vida vai ficar fácil depois. Então... A questão é, que preço você quer pagar? Você quer pagar o preço de agora ou quer pagar o preço depois? Só que depois o teu débito vai se acumulando. É igual o cartão de crédito. Você pode pagar o mínimo. Olha, tô devendo 3 mil no cartão de crédito, mas ele me deixa pagar só R$300. Aí eu vou lá e pago só os 300. Five, é assim que a gente evolui. Nessa 1 e nessa 2 já foi pancadão. Vamos para 3 então? Agora. A 3, segundo Napoleão Hill, falta de autodisciplina. A disciplina é consequência do autocontrole. E é óbvio, né? O autocontrole é eu controlar a mim mesmo. Se eu não controlo a mim mesmo, eu não tenho controle, logo eu não tenho disciplina. Então a disciplina é a consequência do autocontrole. Significa que você deve controlar
todas as qualidades negativas que você tem. Antes que possa... Qualidades negativas, que bonitinho. Qualidades negativas, Qualidades né? negativas. Você quer ser positivo. Não é? Você tem qualidade... Né? Otimista. Paty, você tem qualidades João, negativas, Jerônimo. você precisa melhorar suas qualidades negativas. Eu gostei, né? Vamos fazer o Né? teste, funciona? Ele vai até bugar, ele vai dizer, mamãe tá me elogiando. Tá me elogiando, ela tá me criticando. Antes que possa controlar as condições, o que as condições? O ambiente, você deve se controlar. Olha que louco, né? Antes de eu controlar o ambiente, as condições, eu preciso aprender a me controlar. O autocontrole é a tarefa mais difícil que você vai enfrentar. E ele está certo, é mesmo. Né? Se não se dominar, você será dominado por si mesmo. Quando olha para o espelho, você pode ver tanto seu melhor amigo quanto seu pior inimigo. Aqui eu preciso fazer um comentário e veja, Five, você já me segue há muito tempo, você não vai me ver falando mal de ninguém aqui, né? Agora eu preciso trazer para você um aprendizado que destoa do que muitos youtubers, influenciadores de motivação falam, né? Muitos dizem, pessoas que eu gosto inclusive, que eu admiro, que eu sigo, que eu aprendo com eles, e tem hora que todo mundo tem uma opinião que não é tecnicamente a correta, assim como eu devo ter as minhas. E alguns influenciadores, eles dizem assim, se você não vencer de você, você vai vencer de quem mais? É uma boa frase, né? Se eu não vencer de mim mesmo, como é que eu vou vencer dos outros? Mas não é verdade isso. Sabe por quê? Por quê? O mais difícil de se vencer não é dos outros. É da gente mesmo. É o contrário. A frase é, se você conseguir aprender a vencer de você mesmo, você vai vencer de todo mundo e do mundo. Eu vou repetir. Se você aprender a vencer de você mesmo, você vai vencer de todo mundo e do mundo. Então, quando Jesus, que é meu maior mentor, todo mundo já sabe disso, virou e falou assim, a porta da salvação ela é estreita. A porta do que não é a salvação, ela é larga. Por que a porta da salvação é estreita? Porque é difícil de passar. E as maiores batalhas, como você fala, né, acontecem dentro da gente. Elas não estão aqui fora, elas acontecem aqui dentro. E quem eu tenho que vencer para passar pela porta estreita? A mim mesmo. A mim mesmo. Então, vencer a você não é o mais fácil. Vencer a você é o desafio máximo nesse plano material. Quando eu não tenho motivação, tenho que vencer a mim mesmo. Quando eu tenho, sei lá, um sentimento ruim com alguém, penso em alguma coisa ruim, eu tenho que vencer a mim mesmo. Quando alguém me faz eu me sentir mal, eu, sei lá, me sinto perdendo numa situação, um jogador de tênis se sente perdendo a partida. Quando ele não vence dele mesmo, ele não vence aquela partida. É isso. É ali que ele perde a partida, é ali que ele sai derrotado. Naquele pensamento que vai gerar a ação, acabou. É isso. Acabou. Então, com todo respeito a quem prega, se você não vencer de você, vai vencer de quem? Não. Ao contrário, esse é o mais batalha, difícil de todos. Você pode vencer de um monte de gente e perder para você mesmo. E ainda assim você vai vencer de um monte de gente. Tem um monte de executivo bem-sucedido que perde dele todos os dias, que ofende a mulher, que ofende o filho, que ataca os funcionários e tá super bem-sucedido. Se perde na saúde. Se perde na saúde. Então, o mais desafiador é você vencer de você mesmo. E é o que ele está dizendo aqui, o Napoleão Hill, né? Que é a falta de autodisciplina. Vença você mesmo, que você vai vencer todo o resto. Vença você mesmo, vai vencer tudo. Então, o que acontece? A gente não pode se sentir um fracasso porque não está vencendo de você próprio. Ah, se você não vencer de você, vai vencer de mais quem? Não! É o contrário, se eu vencer de mim, nossa, eu venço de todo mundo e venço do mundo. O WA, eu podia dizer assim, de forma resumida, para quem conhece o WA, a nossa imersão de 3 dias, né, inteiros com o Jerônimo. O WA inteiro, ele é criado para que você consiga vencer essa maior batalha. É isso. Você vai botar lá em Sócrates, quase todo mundo... Tão relevante que é, quase né? todo filósofo falou, conhece a ti mesmo, domine a ti mesmo, conhece e domine a ti mesmo. Então, assim, isso não é de hoje. E a gente continua, Jesus veio, cara, passa pela porta estreita. Quem que eu tenho que dominar para passar pela porta estreita? A mim mesmo. Cara, eu acho que esse tá sendo um dos podcasts mais fortes que a gente já fez, sabia? Tomara que o Five esteja vendo a profundidade disso, né? E aí, o que ele termina, Napoleão Hill? Se não dominar... Ele ainda não terminou? Não, ainda não terminou. Se não se dominar, você será dominado por si mesmo. É o que a gente fala. Ou você está no comando, ou você está sendo comandado. A comunidade no comando, né? Ela é justamente por esse propósito. Quando você não está no comando, você está sendo comandado. Para tudo. Ou eu estou no comando do dinheiro, eu estou sendo comandado por ele. Ou eu estou no comando das minhas emoções, eu estou sendo comandado por elas. Ou eu estou no comando do meu celular, ou estou sendo comandado por ele. Ou eu estou
tô no comando do meu emprego, da minha vida, do meu crescimento, eu tô sendo comandado pelos outros, ou eu tô no comando das minhas ideias, ou tô sendo comandado pelas ideias dos outros. Eu tô no comando das minhas tarefas, eu tô sendo comandado por elas. A gente vê isso, né? Eu tô no comando da minha agenda, eu tô sendo comandada por ela. Né? É isso. A gente teve um momento desafiador nas eleições recentes do Brasil, que você via um monte de gente sendo comandado pelas ideias de outras pessoas. E não tinham as próprias ideias, eles repetiam, e de todos os lados, tá? Não tô dizendo de um lado ou de outro, não. Você olhava dos dois lados da moeda, né? A gente estava bem partido no Brasil, bem dicotômico, você olhava para os dois extremos e você via claro que tinha um monte de gente pensando, mas tinha um monte de gente não pensando, sendo comandado pelas ideias dos outros, repetindo um mantra de um lado, repetindo um mantra do outro. Você conversava com alguém de um lado, era um mantra. Aí você pensava, de quem que é essa ideia? Não era dele, era só uma repetição. Aí você ia pro outro lado, falava com o outro extremo, era um mantra, tudo igualzinho, toda a repetição igualzinho, que não eram ideias dele. A gente precisa entender que ou você está no comando das suas ideias, ou está sendo comandado por alguém. Não tem para onde fugir. Vamos para a quarta? Mas antes, eu quero trazer aqui os comentários do Five. Ô Five, se você não sabe que você é o Five, é porque você é Five cheirando a leite, acabou de chegar por aqui. Né? Five, rapidamente aqui, ó, que aqui em casa somos 5. Eu, Paty, em ordem de nascimento, né? Eu sou mais experiente aqui, a Paty, Carol, João, e quem é o quinto membro da família? Você. Vai. Você vai pra gente pra tudo que é lugar. A gente viaja de férias, você vai com a gente no Instagram, nos stories do Instagram, a gente escolhe casa, já teve apartamento, quem escolheu foi o Five. Falei, gostou desse, Five? Gostei, mora nele. Aí a gente alugou ele. Então você... Quem tá aqui assistindo, né? Você, Five. Só que tem Five, que é das antigas, tem Five que é antes de ter Five, porque antes nasceu o Five, ele já era Five, né? Cara, adoro os nomes que surgem, né? Eu até trouxe um comentário aqui do Ribeiro, só porque ele escreveu assim, Jurassic Five. Já assisti todos. Desse. Jurassic Five. Jurassic Boa. Five. Boa. Tem Jurassic Five, tem Baby Five, tem Five cheirando a leite, tem todos os tipos de Five tem aqui. Five recém-nascido, né? Five recém-nascido. Ó, eu trouxe comentário da Five aqui, Sônia Nascimento, ela falou, a Sônia chegou chegando, eu adorei, viu, Sônia, sua chegada aqui, ela falou, estou chegando agora, assisti o podcast 139 e agora o 140, logo depois de assistir o 139. Fiquei tão empolgada que já vi o 89, acredito que agora não vou parar mais, de gratidão, deu uma maratonada, já chegou maratonando a Sônia, né? Boa escolha. Maratonando pra sair da média. Esse que é o legal, né? A gente às vezes vai assistir uma série de Netflix, aí você Quando fala é boa, assim... a gente faz, cara, não tem como só, sair não é daqui, possível, né? só tem 4 episódios, não tem mais. É, O bom do Sai da Deus, Média, né? que esse é o número 141. Você tem 100... Cara, quem chegar recém-nascido aqui tem muito pra maratonar, vai né? conhecer o Cainancito. Vai, né? Outro dia a Palheta. gente foi tomar um café com o Rickson. O Rickson falou... Quem é o, eu assisto desde o Cainancito, né? Aí ele viu uma foto de alguém com a gente e falou, esse é o Cainancito? Eu falei, não, esse não é o Cainancito. E eu trouxe os comentários aqui do último podcast, que foi 7 perigos da infelicidade profissional, segundo o ChatGPT. Foi o podcast número 140. Aliás, o título ficou horrível, né? Porque ele não diz o que é o... o podcast foi surreal. Foi surreal. Só que a gente escolheu mal o título, a pessoa não entendeu o que era o título, nem tinha como, que o título ficou muito ruim. E aí, mas lá esse podcast, o que a gente fez, cara? A gente perguntou pro ChatGPT quais são os 7... perigos da infelicidade profissional, porque a infelicidade profissional, ela não para nela mesma, né? Foi desse princípio, ela não para nela mesma, não é uma coisa, não é um setor que você é infeliz aí. Ela expande, ela traz muitas outras coisas para a vida das pessoas, né? Ela é tipo um... Eu sei que é ruim falar isso, algumas pessoas têm tabu com essa palavra, mas é como se fosse um câncer que começa num lugarzinho ali, que é no trabalho. E depois ele vai se espalhando, porque a pessoa vai ficando frustrada, ela vira um zumbi, ela volta para casa se arrastando, ela chega em casa, o marido, a mulher pergunta, como é que foi seu dia? Ah, não quero nem falar disso. Foi a minha vida por 10 anos, né? Então, ficou muito bom esse podcast. E o que a gente fez? A gente perguntou pro ChatGPT. Só que eu discuti com o ChatGPT. Falei, cara, vamos discutir se você tem razão ou não. Ficou muito bom o podcast. Ficou muito bom. E aí, a Marina Lelis, ela falou o seguinte, ó, comentário da Marina. Oi, Paty GT, gostaria de agradecer por serem fonte de inspiração para me ajudar a deixar um emprego tóxico, abusivo e que me adoeceu. Tenho 24 anos e há 2 trabalhava nessa grande empresa que me pagava relativamente bem, mas que apagou o brilho nos meus olhos. Que olha eu, aí, ó. Que não olha tinha relação olha o desdobramento, né? Parei de dormir, tinha crises de pânico, despersonalizei. Eu nem entendo o que significa despersonalizar.
resíduos. Deixou de Ela ser botou ela, aqui, né? deixou de Perdeu ser o ela. eu, né? Ela não é mais ela. Não fazia mais nada que eu gostava, só trabalhava. Meu IMC chegou na magreza extrema. Olha e isso. também precisei tomar remédio para IMC é ansiedade. uma medida, né, que pode identificar que você tá obesa ou tá abaixo da linha da pobreza, que eles chamam muitas vezes, né? Então, ela tava tão Olha. magra por conta, provavelmente, da ansiedade. É isso, né? Vai para outros campos. Você não para ali, porque a gente é uma pessoa única, né? E às vezes é doido, sabe, Paty, que as pessoas às vezes me falam assim, Jerônimo, você foi louco, né? Largar um emprego pulso lá de mais de 21 mil pra viver de coach. Não, eu não fui louco. Por duas razões que eu não fui louco. Louco é se eu estivesse lá até hoje, sofrendo, tomando remédio de tarja Infeliz preta. e permanecer num plano onde você já é fracassado, nele, né? E o segundo é que eu não fui louco, eu me preparei profundamente para minha transição. Quando eu fiz a transição, eu já ganhava mais dinheiro como coach do que eu ganhava como advogado da União. Exatamente. Então, assim, eu me preparei profundamente. Só que às vezes a pessoa me pergunta assim, Jerônimo, é que você tá falando isso porque deu certo, porque mora na Flórida, nos Estados Unidos, numa casa maravilhosa, seus filhos estudam nos Estados Unidos, falam inglês, por isso você tá falando que... Não, cara, não é essa a lógica. A lógica é o seguinte, eu já, antes, na minha vida anterior, já estava dando errado. Então, continuar lá já era dar errado. Cara, a gente morava na praia, né? E quantas vezes a gente não foi fazer caminhada, que a gente adorava caminhar na praia. Não tinha João e Carol, inclusive, 3 né? horas caminhando, a gente já 3 horas lá. caminhando e Jerônimo, cara, pensando ali, consumindo a bateria, né? Mas o que eu podia fazer? O que eu podia Faltando fazer? clareza Tava naquele faltando momento. clareza naquele momento. A primeira buscando. grande clareza que eu tive foi o coach, né? Essa foi a primeira grande clareza. Mas depois do aqui- serviço público. Concluindo o depoimento da Mariana, ela fala aqui, ó, e também precisei tomar remédio para ansiedade de tarja preta para Somos dormir. 2. Em um momento de grande coragem, dia 15/3, decidi quebrar Uau. o ciclo da mediocridade, me libertar do que estava me fazendo mal, para dar espaço ao meu Uau. objetivo profissional principal. Eu e minha mãe somos fives desde 2018. Que lindas! Que linda! Vamos! 2018, a expressão Parabéns. Five não tinha nem Não nascido. existia Era ainda. Five Parabéns, antes do Five Mariana. existir. Parabéns pela coragem. Imagino o quanto que você é luz, tem brilho, é Orgulho pra felicidade você, para sua tá? vida e para as pessoas que estão ao seu redor. E se algum momento você desejar ser mãe na sua jornada, se for isso um plano da sua vida, né? Você vai poder olhar para seus filhos como eu pude olhar para os meus e falar para eles assim, cara, vá ser feliz, vá buscar aquilo que realmente... Mas, de novo, tá? Eu não tô aqui pregando a loucura que, infelizmente, hoje algumas pessoas Com pregam na internet. responsabilidade, Com responsabilidade, né? Você tem conta para pagar, Não vai pagar precisa suas fazer uma contas. loucura. Né? Mas o que eu quero dizer é, você vai poder olhar para os olhos dos seus filhos e poder dizer para eles, eu fiz o que tinha que ser feito. Que felicidade contagia. Infelicidade também. Também. Aí olha, Infelicidade e também. olha que louco. Mas não terminei os comentários Não, mas de Five, deixa, não, eu hein? gostei Segura tanto aí. desse que você selecionou, Paty, que ela praticamente, ela bingou vencer todos os hábitos do fracasso, as causas do fracasso. Ela teve clareza do que ela queria, estabeleceu o objetivo de sair, ela teve coragem, a ambição para mirar acima da mediocridade, porque a mediocridade era permanecer no emprego. E isso é uma coisa, vou dar uma notícia boa aqui, isso é uma coisa que a dor ajuda. Porque quando dói, É verdade, você tem mais coragem. é verdade. Quando queima onde você tá, você tem mais coragem Enquanto tá de morninho, sair. você tá aceitando, né? A dor, às vezes, É ficar verdade. desempregado, uma dor muito grande, teu chefe te tratar muito frustração mal muito naquele grande. dia, uma frustração muito grande, às vezes é essa força que vai te dar a coragem Agora de não dizer, precisa, cara, né? Não precisa esperar chega, chegar nesse momento. basta, né? Começa a agir agora. Sabe qual foi o meu problema? Eu demorei muito tempo pra agir. E aí virei coach, mas eu já tinha sofrido muito, já tinha... E de repente, se você ainda não tá nessa dor extrema, se inscreve num treinamento, a melhor profissão do mundo. Que às vezes você vai achar lá aquilo que serviu pra mim, serviu pra milhares de alunos meus. De repente você fala assim, cara, não vou A largar meu direção emprego, do que a mas vou ter pessoa não tá clareza achando que é isso que eu sozinho. quero. E nem que seja pra dizer, não, isso não é pra mim. Ou que seja pra dizer, caraca, eu gosto dessa profissão do Jerônimo, eu quero ser isso que o Jerônimo é, né? Ou que milhares de alunos meus já são, né? Eu quero ser isso aí. Então, de repente, você vai pelo menos ter clareza se isso é pra você ou se não é. Se inscreve no treinamento. O QR Code está aqui na tela. Se você tiver num lugar que possa botar link, Spotify, por exemplo, vai ter o link, clica no link e vai lá se inscrever. Eu trouxe aqui a Ana Lídia Malta. Ela fez uma pergunta Opa! em cima disso daí. Ela Aliás, botou você assim, pode fazer pergunta nos comentários também, que a Paty pega também. Às vezes você tem dúvida, faz a pergunta que a Paty traz pro podcast. E a Ana falou assim, ó, mas Jerônimo, em que horário do dia você conseguia se dedicar ao coaching, tendo que cumprir expediente como a AGU, sendo pai, marido, com tantas tarefas que exige, né, como não se esgotar? Tenho marido e 2 filhos menores de 10 anos, sou servidora pública, trabalho todos os dias da semana, 8 horas por dia. Cara, é a história da minha vida, com a diferença que meus filhos tinham 2 anos e eram gêmeos. E a gente não tinha apoio familiar, né? Era eu, Paty, João e Carol. Sozinhos no Espírito Santo, né? Tinha até família lá, um primo e uma prima, né? Mas da mesma idade, mas assim, cada a um com a gente sua não- vida, né?
Vamos lá, vou dividir em duas coisas. A primeira parte é, cara, eu vou ser duro com você, eu não conheço a sua vida, só você conhece, né? Mas eu tô falando de mim. De mim. Cara, eu sempre dizia pra mim assim, cara, tá vendo que não vai dar? Toda vez que eu crescia numa coisa paralela que me dava chance de largar meu emprego público ou de me realizar, eu dizia assim, ai, tá ficando difícil, tá vendo que não vai dar? E quando você acredita que não vai dar, adivinha, não dá. Não dá. E tem uma hora que você tem que bater na mesa e falar assim, chega, cara, quem é bom de dar desculpa não é bom de mais nada. E eu dava desculpa que não dava. Essa era a minha desculpa, não vai dar, não vai dar. E chegou uma hora que eu falei assim, chega de dar desculpa, agora eu vou fazer dar. Então, no meu caso, eu passei a atender terças e quintas à noite. De 6 da tarde eu saí do emprego 5h30, 5h40, meu emprego público, corria pro escritório, que era o da Paty, eu usava o escritório dela. Começava atendimento de design às gráfico. 6. Começava às 6, ia de 6 às 10, 6 às 7, 7 às 8, 8 às 9, 9 às 10. 10 horas você me pegava, terças e quintas. Então, foi fácil? Claro que não. Se fosse fácil, todo mundo faria. Né? Mas lembra da passagem lá do Napoleão Hill? Falta de ambição para mirar acima da mediocridade. Não posso oferecer esperança para quem é tão indiferente que não queira progredir da vida, que não se dispõe a pagar o preço. Eu tive que pagar o preço. E meu preço foi trabalhar terças e quintas à noite de 6 às 10. Agora, o que eu precisei? De um acordo com a Paty. Sentei com ela e falei, minha linda, é o que eu quero pro resto da minha vida. Você me apoia? Apoio. E ela foi incrível na jornada. Obrigado por isso. Ela foi incrível. Ela me buscava no final, via o João e Carol dormindo no Bebê Conforto. Ela me pegava cansada, e eu cansado. Mas topei pagar o preço. Porque se eu não pagasse aquele preço, eu estaria pagando um outro preço até hoje. Tá, agora o comentário do Frederico Mendes. Ele falou aqui, Paty e Jerônimo, vocês são incríveis. Obrigada. Antes de falar de assuntos totalmente relevantes, ainda conseguem nos divertir com essas pegadas pessoais, principalmente sobre a memória da Paty, com todo respeito, Paty. Vocês dois são o máximo. E a dor... Cara, você não precisa nem pedir desculpa, porque ela não vai nem lembrar que ela fala da memória. A memória dela é de um nível que ela nem lembra que ela não tem memória, entendeu? Cara, minha memória é um fato. Minha falta dela, né? A falta dela. Vocês são o máximo. Ainda bem que falta de memória não é causa de fracasso, né, Paty? Ao contrário, você tem muito sucesso. Pô, ainda bem. Espero que não esteja entre os dois, que eu não sei, tô sabendo. Falta de memória. Falta de Aí eu vou dizer, mentira, porque a minha mulher tem Deus. extremo sucesso na carreira dela como especialista em marketing de significado, extremamente bem sucedida. E com a memória desse jeito, memória né? desse jeito. Então há esperança, minha gente. Há esperança. Mas eu descobri por que a Paty não tem memória. Porque acontece com a Paty, né? Ela tem muita memória, só que ela usa pra coisa errada. Por exemplo, a Paty sabe o nome dos 7 anões. Cara, eu sei o nome dos 7 anões, eu sei o nome dos Smurfs, De um monte de Smurf, todas as Smurf. princesas. Ela sabe o nome de todas as princesas. Gastou nisso, sei bicho. o nome de personagens, eu sei as músicas. Eu gastei toda na parte... Toda vez que a gente no viaja... depósito artístico de referência. A gente viaja e tem uma brincadeira que a gente faz com as crianças no carro, né? Que é perguntas e respostas. Aí tem horas de entretenimento. E sempre chega o raio da pergunta. O nome dos 7 anões. Quem acerta? Cara, os meninos... Ninguém sabe. Tem dia que eles não acertam o nome de um. Eu digo, gente, que isso? É isso. Falta de cultura é o nome disso. Agora o João vai saber, de né? Deus. Do Dunga, pelo menos, ele vai lembrar, né? Que ele te deu de presente. Ele me deu de presente na caixinha. Vieram todos eles, né? Eu disse assim, gente, não vou nem tirar da caixinha. Vocês vão pegar essa caixinha vão estudar. E vocês vão estudar. Aprende os nominhos aí, Aí agora por em isso, inglês. não é que ela não tem memória, ela ocupou o espaço todo dela. Eu gastei. Esses foram os comentários do Five... Bom, vamos pra... tem uma quarta, quinta e sexta ainda. Vamos cair pra dentro? Vamos. Então vamos dar sequência. Vamos falar do quarto, do quinto e do sexto. Na minha opinião, Napoleão Hill cometeu um erro. Ele falou que a falta de clareza é o pior dos problemas. Eu juntaria o primeiro, que é a falta de clareza, com o sexto. Quando junta os dois, Caraca. Aí você tem... Eu diria que juntar o primeiro com o sexto é fracasso garantido. Não precisa nem dos 31 que ele listou. Nitroglicerina de carreira. De fracasso. É isso aí. Então vamos falar para a quarta causa agora. A quarta, ele fala o seguinte: a pessoa que não se arrisca geralmente tem que aceitar o que sobra, depois que os outros acabaram de escolher. Olha isso. A pessoa que não se arrisca precisa se contentar com a sobra. Cautela em excesso é tão ruim como a falta dela. Os dois extremos devem ser evitados.
própria vida já é cheia de riscos. Então, qual é o quarto? É o excesso de cautela. E ele é bem prudente, que ele fala, não é você ser o oposto da falta de cautela. Os dois extremos são horrorosos. Mas o que ele está dizendo aqui é que as pessoas, tem muita gente que fala, ai, mas e se? E se der errado? E se não funcionar? E se eu gastar dinheiro? E se eu gastar tempo? E se não tiver apoio? Às O que vezes vão é dizer de mim? Por medo de errar, não deu certo nunca. Nunca. O maior erro é você falhar sem nunca ter tentado. Esse é o pior das falhas, né? Não tem falha pior do que falhar sem nunca ter tentado. E mais, a falha de quem nunca tentou consome. Você lembra quando a gente queria morar em Recife? A gente queria muito morar perto da família. A gente ama a nossa família. Recife é a família da Paty. No Rio é minha, principalmente, né? Então a família da Paty no Brasil. Não tem ninguém no Rio, é a sua mesmo. Não, é porque eu tenho família em outros lugares, também, né? sim. Eu tenho família no Sul, tá? Mas a minha família é principalmente do Rio e da Paty principalmente de Recife. Só que eu não queria voltar pro Rio. Eu levei um tiro, um assalto no Rio, não queria que meus filhos crescessem no Rio pela violência que eu vivi. Né? Rio é um lugar maravilhoso, uma pena que o Rio se transformou no que se transformou, mas é um lugar maravilhoso, mas eu não queria mais viver lá. Né? E fomos para Recife, porque a família da Paty é minha família também. E a gente amou ir para Recife, só que não deu certo. A gente ficou 5 meses lá e foi embora. Não pela família, porque foi incrível. Não por Recife, que Recife é incrível. No nosso caso foi o trânsito. A gente trabalhava 1h30 de casa de carro, de trânsito, deixava nossos trânsito em filhos... Recife. O trânsito fica no meio de tudo, e ele consome, cara... A gente deixava nossos filhos com a tia Z 7 toda da a sua manhã. qualidade de vida. Pegava os filhos deixava os filhos dormindo com a babá às 7 da manhã com a tia Z e buscava ele às 7 da noite dormindo de novo. Eu e a Paty, a gente almoçava todos os dias juntos. Em Recife, 5 meses, a gente almoçou 2 dias e foi um estresse, porque pra ir até o trabalho dela, ela pra vir, eu daquela época eu era advogado da União perto, ainda. E lá a gente escolheu um tipo de Cara, vida, escolheu que a gente um tipo de morava vida. longe, Enfim, então assim, ficava não bem deu ruim. certo. Amo Recife, amo os recifenses, amo a minha família de Recife. Eu também. Mas não gostei do trânsito de Recife. E a Eu gente nem foi se embora. fala. Só que a dor do... E se a gente fosse pra Recife? E se a gente morasse lá? Cara, era a gente muito pior. A gente nunca se arrependeu de ter ido e dado errado. Isso é uma coisa bem interessante que você tá trazendo. A gente nunca se arrependeu de ter ido. A gente decidiu não morar em Recife quando a gente viu que, tipo, não, cara, é a vida que a gente queria. Não é a vida que a gente quer. Vamos se mudar. Mas talvez se a gente nunca tivesse ido, a gente estaria até sempre hoje. agradeceu não ter essa coisa, né? de si, A gente não teve o excesso de cautela. A gente foi, Exato. testou, experimentou, Exato. fez com prudência, fez com lógica, sem o oposto da falta de cautela. Então, a quarta causa de fracasso é excesso de cautela. Então, as pessoas, às vezes, elas têm tanta necessidade de ter cautela que elas já fracassam sem largar. É como se eu dissesse assim, vou fazer uma corrida de Fórmula 1, mas eu acho que eu não vou ganhar, então eu não vou nem largar, vou descer do carro, vou descer e vou embora. É isso que as pessoas fazem. Elas nem largam, elas nem ligam o carro. Elas largam o carro lá e vão embora. E aí viram a vida fracassada. Então, a experiência que eu tenho, que eu vejo dos meus alunos, que eu vejo dos meus clientes, é muito mais na direção que a dor que eles trazem não foi o que eles experimentaram e não deram certo. É o que eles passam a vida. Ah, e se eu montasse um negócio? E se eu fizesse a formação em coach? E se eu virasse coach? E se eu me mudar? Para com esse si, cara. E tem gente que tem uma vida boa e tem o si de uma vida melhor. Beleza, tá tudo bem, né? Ter um pouco de cautela na vida que tá boa. Tá boa por alguma razão. Mas tem gente que tá infeliz, né? Que tá infeliz. Que, cara, ou não tem um dinheiro suficiente, né? Pra viver. Ou não faz o que gosta. Ou não faz o que gosta. Cara, o seu caso, você ganhava bem, mas não fazia o que Eu ganhava bem, gosta. mas não fazia o que eu gostava. Então, assim, tem gente que não tá num momento que isso aqui está bom. Não, bicho, tá sobrevivendo. Não, tem gente que não tá tem nenhum ruim, dos dois, né? Nem o dinheiro e nem o... Tá ruim, então menos cautela aí para que você consiga ir para um próximo passo, que é justamente o cenário onde a pessoa deveria E eu vou repetir, ser empurrada não a é sair. o oposto extremo, não é não ter cautela nenhuma, é só sair do lado do rio que tá batendo nas pedras no excesso de cautela. Quando eu te convido para participar do treinamento A Melhor Profissão do Mundo, eu não tô falando para você tomar a decisão de largar teu emprego. Eu tô falando pra você tomar a decisão de conhecer a profissão de coach, de entender o que eu faço, entender qual foi o passo a passo que eu e milhares de alunos meus já fizeram para viver dessa profissão ou para ter essa profissão como renda extra. Então, é um passo que não é falta de cautela. Talvez seja excesso de cautela você nem se inscrever. É gratuito, é online. Se inscreve, vale a pena. O quinto, ele talvez seja um que a pessoa fala assim, esse aí é bobo. Não é. Mas o sexto é o melhor. Juntou o primeiro com o sexto, pra mim é fracasso garantido. Então, antes do melhor, Five, acabei de lembrar, eu me esqueço, mas eu acabei de verdade. lembrar. Você ainda não harmonizou, Five? Peguei, hein? Eu não chamei, vai que você esqueceu, mas acho que não, Five é lembrado. Ele faz assim, já cheguei harmonizando.
E pra quem não sabe o que é harmonizar, para os Paty? fives não jurássicos, para os fives recém-nascidos, harmonizar é uma zoação que eu fiz um dia com o Jerônimo, eu não me pegou, né? Que é tipo assim, cara, chegou, tá valendo a pena o Fábio, ela me podcast? zoou. O fato é esse. Eu tava explicando pra ela que a harmonização, que a gente não tem que buscar equilíbrio na vida, né? Porque o equilíbrio é isso aqui, ó. Isso aqui é equilíbrio, ó. Equilíbrio. Ah, meu Deus. Isso é equilíbrio, ó. Tem chá dentro. Só que o medo. equilíbrio, ele perde fácil. A harmonia, você pega um monte de corda de violão e toca ele com cada uma nota, faz... sai bonito, sai harmônico, sai harmonizado. E a Paty resolveu me zoar. Então vamos harmonizar o podcast. Curte, compartilha, assina o canal. Então foi isso que era harmonizar o podcast. Até hoje eu sou zoado. Vamos harmonizar o podcast. Então curte, Five. Dá sua curtida. Você chegou aqui no 4, tá valendo muito a pena esse podcast. Curte. Quem já curtiu, show de bola, melhor ainda. Ou descurte, mas age, porra. E manda esse podcast pra alguém, divide isso com alguém. Isso pode ser útil pra alguém que assim como você faz, cara, pelo amor de Deus, eu tô sem isso aqui, eu tô nessa trilha. Compartilha isso com alguém que pode ser que essa pessoa se sinta extremamente, né, Mas ajudada. Seja compartilhar, seja curtir, seja fazer os 3, né? Pra quem quer sair da média mesmo, curte, assina o canal. Harmonizar totalmente, mas no mínimo, você precisa, se você tá ouvindo até agora esse podcast, assina o canal, né? Se torna um Five oficial, né? Assinou o canal, ou se você tá no Spotify, assina, passa a seguir a gente. O Five que é inscrito, eu acabei de pensar, podia ser o Five de carteirinha. Five de carteirinha, né? Five, Ele é Five de carteirinha. Essa coisa, você entra no Five, clube, aí carteirinha, então, gostei, Paty. Bota aqui nos comentários, você é Five de carteirinha? Cara, Five de Ou carteirinha você é Five fuleiro? é o Five inscrito. Ou é Five fuleiro? Não tem nem nome, não. Não vou dar nem nome de Five fuleiro. Ah, é tem fuleiro, nem nome. é o não, cara, não. é o tenta penetra. Five de carteirinha, pô. Five de carteirinha Bora. é moral, né? Algumas pessoas nem sabem se já assinaram ou não o canal. É só você olhar ali em se inscrever, se tiver já inscrito. Se inscrever, não tem carteirinha. Clica, aí e se você inscreve, fica ganhou a inscrito. carteirinha. Tá bom, É. gostei. A quinta causa. Olha o que ele diz. Não há esperança de sucesso para quem repele as pessoas por ter uma personalidade negativa. O sucesso é consequência da aplicação de poder. E poder se conquista pelo esforço cooperativo de outras pessoas. Uma personalidade negativa não promove cooperação. E olha que doido, isso aqui é de 1900. Recentemente, Sean Achor, que é um pesquisador de Harvard, fez uma meta-análise com mais de 250 mil pessoas. E ele constatou o quê? Que não é o sucesso que gera a felicidade, é a felicidade que gera o sucesso. E é o que ele está dizendo aqui, ó. Personalidades negativas repelem as pessoas, e você repelindo pessoas, você não vai crescer. Então, uma forma de você fracassar na tua vida é ter uma personalidade negativa. Quer ver uma pessoa negativa? Tudo é problema. Ah, não. Achei que você ia começar a dizer nomes. Fulano. Fulano. Eu tenho uma listinha aqui, ó. Inclusive, eu fiz uma lista das personalidades negativas. Personalidade negativa, pessoa que repele. Cara, tá sempre falando mal de alguém. Tem sempre um problema. A pessoa senta pra almoçar com a pessoa. Cara, parece que a pessoa é um buraco negro. Você já andou com alguém que parece que é um buraco negro? Você sai com menos energia na Você conversa. senta pra que falar, chegou. caraca, bicho, tô me sentindo meio sem energia. Tem pessoas que sugam a energia das pessoas ao seu redor. Né? Não tô dizendo uma pessoa que excepcionalmente, né? Tem dia que a Paty não tá bem, tem dia que eu não tô bem. Aí quem não tá bem numa família acaba sugando a energia da família naquele momento. Mas não é isso. A pessoa ela é sempre assim. Onde você vai, ela tá falando mal de alguém. Aí acontece uma coisa boa com ela, fala, que legal, você ganhou um aumento. É só isso. Aí o aumento eu ganhei um aumento. Só disso aqui, ó. Tirei férias, mas não viajei. Nunca tem uma coisa positiva Nunca. completa, Comprou um carro, mas é usado. Né? Ganhou um dinheiro, mas foi pouco, não resolveu o meu problema. Paguei conta. Né? Né? Então, ela tem sempre um problema. E essas pessoas, elas repelem as demais. E o sucesso, olha o que o Napoleão Hill fala, ele é cooperativo. Você vai o precisar sucesso de ele é outras cooperativo. pessoas, né? Quando a gente tem a gente foca muito no grupo, né? Então a gente tem, por exemplo, eu faço uma mentoria e eu tenho um grupo que são mentorados meus para viver de coaching, por exemplo, lá dentro do Ultimate. Uma das coisas que é regra é que Ultimate ajuda Ultimate, ninguém fica para trás. Quem não tiver mentalidade cooperativa não vai ficar no Ultimate. Não vai ficar no Ultimate. Precisa ser cooperativo. Por quê? Porque se eu coopero com os outros, são 70 pessoas cooperando comigo. Se eu só quero sugar, não tem quem vai me dar. É simples assim. Perfeito. Eu vou para sexta.
Chegamos na sexta. É A a bomba sexta atômica. que junto com a primeira Acabou. faz a bomba atômica. Sexta é a bomba atômica junto com a primeira. Pô, podia botar um efeito aí, tipo... Essa é meio padrão, Paty. Eu diria que essa foi na mas média. padrão tem hora que é bom. Tem hora, né? Tem hora que é bom. Te pediu mesmo a pizza, tem hora que é bom, Tem né? hora que é bom, pô. Então, olha só. Com No nosso caso, uma de qual a sua shiitake. pizza... essa é uma história que a gente tem que contar pro É. Five. A pizza de shiitake da felicidade. Ô, Paty, qual a pizza que você mais gosta hoje em dia? Hoje em dia, eu gosto de uma pizza mais simples, acredita? Eu amo mussarela e eu Acredito. gosto muito de pizza 5 queijos. Eu acho que essas são minhas duas favoritas. Da onde? Da onde? Aqui de Orlando? E eu vou te explicar o que isso tem a ver com a pergunta que eu vou falar. Da onde? Minha pizza favorita, quer saber qual é hoje? Quero. É a Truffle Shuffle Ai, é boa. do Pizza Park. do Pizza Park. Essa é boa. Ela leva trufa, leva... Nossa, Essa que é boa. pizza É gostosa. que é uma pizza de queijo, assim, com um olhinho de trufa. É Né? boa demais, né? Maravilhosa. É isso. Maravilhosa. Tá Eu não bom. sei não de onde é minha pizza favorita. Você não lembra, né? Eu não lembro. Sabe o que isso tem a ver com o que eu vou falar agora? Nada. Eu só queria que você prestasse bastante atenção nessa quinta, porque ela é nessa sexta, que é a última, e ela não Vou é... prestar atenção e vou ouvir com fome. É porque assim, ó, eu já tô vendo tua cara de fome. Eu conheço a Paty. Começou ó, a falar de pizza. Ô, Five. Aqui na nossa vida, não aí na sua, Five, mas na nossa, são 15 para meio-dia. Ô, Five, Hoje eu dá a optei, mãozinha aqui, inclusive, dá. por fazer jejum. você tá de jejum? Aí, tô. Parabéns. Aí, 15 para meio-dia, vê a pergunta, não é pizza, minha boca A voa. favorita, A né? favorita. Eu vou contar uma coisa pro Five. Chegou a hora dele fazer uma coisa, saber uma coisa sobre nós. É? É. Posso falar? Não sei. Ô, Five, a Paty, a gente mede a energia da Paty pelo tamanho do olhinho dela. Quando a Paty vai ficando sem energia, o olhinho vai diminuindo. O olhinho Vai dela ficando japonesa. Vai ficando japonês, né? Oriental. O olhinho vai fechando. Já E o olhinho diminuiu, dela né? já tá 70% do tamanho, ó. Aí quando falou da pizza, baixou mais uns 20%. Achei que assim, ó. tivesse aberto, Não, ele assim. diminuiu mais. Eu acho que seu sistema falou, eu preciso dessa pizza aí. Então a sexta é assim, ó. Muita gente começa bem, mas não sabe terminar as coisas que começa. As pessoas tendem a desistir no primeiro sinal de derrota. Não há substituto para persistência. Olha essa frase, né? Então, a sexta causa de fracasso é a falta de persistência. Não há substituto para persistência. Não tem uma outra coisa que supre a persistência. A persistência só pode ser suprido pela persistência. Ou tem isso ou tem a falta dela. Quem faz da persistência sua palavra de ordem descobre que o fracasso acaba se cansando e vai embora. Puta, Paty, olha essa frase. Quem faz da persistência sua palavra de ordem, o cansaço tem medo da persistência. É simples assim, né? Cara, muitas voadoras nesse podcast, hein? Pelo amor de O Deus. fracasso não sabe lidar com a persistência. Cara, o Five, se muita você não botar força, essa né? frase É como uma das muita força. preferidas, eu vou botar por você. O fracasso não sabe lidar com a persistência. Cara, o Napoleão Hill, ele entrevistou 16 mil pessoas. Mas eu acho que, de certa maneira, a gente também fez isso. Porque foram milhares de pessoas que já passaram pelos nossos treinamentos. Dezenas né? de milhares, na Dezenas verdade. de Mais milhares. de 16 mil. Que passaram os nossos treinamentos. E lá, muitas vezes, a gente faz umas perguntas, a gente faz algumas pesquisas. E, de imediato, assim, eu percebo que as duas maiores dores que sempre aparecem tanto na comunidade no comando, quanto nas pessoas no WA, que as pessoas respondem a nossa pergunta, né, do tipo, cara, no que você mais precisa de ajuda? Por que você está aqui? Aparece, você está certíssimo, dá o efeito bomba atômica, aparece falta de clareza e aparece, cara, eu não consigo continuar as coisas, a motivação acaba, as coisas ficam pelo caminho. Então você olha... Eu não tenho consistência. Olha a mistura bombástica. Eu não sei o que eu quero e quando eu sei eu não vou até o fim. Eu não continuo. Ou eu não sei e não continuo. É muito duro Então isso é muito duro. Na comunidade no Muito comando, duro. a gente trabalha fortemente para que aquelas pessoas lá dentro se tornem, né? Comunidade no comando é um grupo que eu tenho, é uma área de pessoas diferenciadas. E lá dentro o que a gente trabalha? Eu sei o que eu quero e eu faço o que tem que ser feito. É o linda 1 e essa o frase, 6, parece né? simples, Não mas é. é linda. É o maior poder que uma pessoa pode ter. Eu diria, se eu tivesse com o Napoleão Hill aqui e ele me perguntasse, Jerônimo, qual que é o segredo do seu sucesso? Eu diria, eu sei o que eu quero e eu faço o que tem que ser feito. 100% das vezes, claro que não, Five. Claro que A gente não. continua sendo Né? humano, né? Continua sendo humano, né? Mas saber o que quer e fazer o que tem que ser feito é a causa do sucesso. Não saber o que quer,
ou não fazer o que tem que ser feito, cara, claramente é a causa do fracasso. Essa é a parte 1, né? Vai ter a parte 2. Então, o que você vai fazer entre a parte 1 e a parte 2? Você vai correr para se inscrever no treinamento A Melhor Profissão do Mundo, que é onde eu vou te ensinar o que eu mesmo fiz para sair do zero, largar um emprego com um salário de mais de 21 mil reais por mês, um emprego que eu odiava, para viver de coaching, com liberdade, trabalhar de onde eu quiser, sem chefe, ganhando muito mais do que eu ganhava antes. É muito louco, né, Paty? Pode parecer presunçoso o que eu vou falar, mas hoje eu me pergunto assim, caraca, como, aspas, né, como eu ganhava só aquilo, né? Quando eu vejo hoje, é óbvio que não é só aquilo, dormir no colchonete até os 26 anos de idade, aquilo era muito dinheiro pra mim, mas quando a gente vê o sucesso que a gente teve, eu tenho um aluno nosso que fala assim, Jerônimo, com um cliente, eu ganho mais do que um mês de trabalho, hoje em dia. Né? E ele fala assim, cara, como é que eu pude não perceber isso antes? Incrível, né? Você ocupou seu lugar no mundo e conseguiu fazer com que tantos alunos, tantas pessoas falassem essa exata frase que você fala hoje. Muito lindo. Confia em mim. Incrível. Se inscreve no treinamento A Melhor Profissão do Mundo. Vai valer a pena, nem que seja para você entender o que é esse universo do coach levado a sério, da nova era do coach. Se inscreve lá, vai ser incrível. E enquanto você se inscreve, vai aparecer para você aqui 2 vídeos para você dar continuidade, continuar assistindo e evoluindo nisso. Então escolhe o teu vídeo, clica no vídeo e vai lá se inscrever. E vou dizer que pra mim esse foi um dos podcasts mais fortes que a gente fez. Olha que incrível. Nos últimos tempos, assim. E que teve mais voadora nas costas, viu? Acho que vai ser um festival de frases. Já tô curiosa pra ler os comentários do Five. A minha é essa. O fracasso não resiste à persistência. A persistência bota o fracasso pra correr. Ou qualquer coisa parecida com essa. A minha foi outra que eu já falei durante o podcast. Mas que você não lembra mais. Esse foi o podcast Sai da Média número 141. Eu te vejo na parte 2. Eu te vejo no treinamento A Melhor Profissão do Mundo de 10 a 17 de abril. Vamos! Gratuito online, mas você tem que se inscrever. Um abraço e vamos! Tchau!